Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Hoje nós estamos aqui para falar sobre detecção de outliers. Eduardo, que legal e que nome bonito, outliers. Fala para mim o que é outlier, Eduardo. Então, galera, vamos lá. Outlier é exatamente um pontinho que ele é diferente do que é normal de acontecer. Como assim, Eduardo? Tô viajando. Cara, imagina aí que você está falando sobre altura, beleza? E aí tá lá a sua altura, 1,68 m, aí a altura do seu pai, 1,65 m, aí a altura do seu primo, 1,59 m, aí vai lá a altura do seu filho, 1,99 m. Galera, quando você tira a média disso tudo, a altura vai dar mais de 1,70 m. E eu falo para vocês, é correto afirmar que a altura dessa galera média é 1,70 m? Correto é, mas isso explica ali a distribuição da altura da galera? Não, claro que não. Por quê? Porque o meu filho tem 1,90 m e lá vai tantos, distorceu a média, puxou a média lá pra cima. E é sobre esse meu filho aqui que a gente vai falar hoje, sobre esse carinha que é um outlier. E Eduardo, por que isso é importante, Eduardo? Porque, galera, quando a gente está trabalhando com ciência de dados, nós estamos construindo soluções que vão ali fazer a aproximação sobre algo que a gente quer prever. E se a gente coloca dados que eles realmente atraem a média para um lado que é diferente do certo ou daquilo que existe, que no nosso caso era a altura média das pessoas, a gente vai estar fazendo afirmações errôneas. Você concorda comigo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre algumas técnicas que são ali praticamente um detector de outlier que a gente vai construir aqui embaixo para você utilizar aí nos seus cases, que ele já vai estar prontinho para você simplesmente jogar a série de dados e rodar, beleza? E agora você vai aprender tudo sobre esse cara, inclusive alguns conceitos teóricos que eu acho que são importantes para você evoluir na sua jornada profissional, somente eles, beleza? Vamos embora? Então, aqui nesse caso, quem é o outlier aqui, Eduardo? É esse carinha aqui, ó. A gente tem uma série de pipoquinhas aqui, ó. Tá vendo as pipoquinhas aqui, ó? Pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha. Aí, de repente, aparece esse carinha aqui com a peruca. Ou seja, ele também participa da distribuição dos dados. Só que ele é um cara que está longe do que é normal e isso atrapalha na hora que você vai construir máquinas preditivas, porque a gente acaba fazendo algumas inferências erradas, tais como a inferência que a gente acabou de fazer, que a média da altura dessa galera aqui, da minha família, é 1,70 m, e não é. Beleza, galera? Bora pra frente. Outliers, galera, é uma terminologia geralmente usada por analistas, cientistas de dados e toda a comunidade, toda a comunidade acadêmica, que ele exatamente está trazendo para a gente que se a gente não tiver uma atenção especial, a gente pode ter estimativas totalmente erradas como essa que a gente acabou de fazer. A detecção de outliers, de valores discrepantes, que parecem muito distante do normal, diverge de um padrão geral em uma amostra. E a gente vai descobrir exatamente como é que é essa divergência, principalmente quando está difícil de saber se é ou não um outlier. Tudo bem? Porque isso é um ponto muito importante. É ou não é um outlier? Vou te dar um exemplo. Olha só que interessante. Imagina aí que a gente tem aqui no eixo X, que é aqui o salário médio da hora do cientista de dados, beleza? Então, olha só, tem cientista de dados que ganha R$500 por hora, tem cientista de dados que ganha R$1.000 por hora, tem cientista de dados que ganha R$1.500 por hora, beleza? Olha só, aqui é a frequência, beleza? Aqui é a quantidade de cientistas de dados que ganham esses salários. Você pode ver aqui que nós temos, em média, a maior quantidade de cientistas de dados tá ganhando ali R$500 por hora. Beleza? Você concorda comigo? Olha só, nesse gráfico aqui a gente está vendo que existem pelo menos um pouco mais de 30 cientistas de dados que ganham R$500 por hora. E aqui é mais ou menos um cientista de dados que está ganhando aqui R$1.500 por hora.
Galera, quando a gente vai tirar a nossa estimativa aqui, você concorda que se a gente tiver considerando simplesmente a soma de todo mundo dividido pela quantidade de cientistas de dados, a gente pode levemente ter uma inferência errada sobre a média de valor hora do cientista de dados? Você concorda comigo? Então é exatamente por isso que a gente faz o cálculo de valores ali que podem ser ou não outliers, para a gente ter certeza absoluta que esse cara pode estar influenciando negativamente a nossa distribuição de valores de hora que o cientista de dados recebe. Beleza? Consegue entender? Então olha só, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Essa figura aqui é um box plot, mais embaixo eu já vou mostrar para você como que a gente faz a análise dela, mas olha só, aqui no box plot a gente tem a série de dados com algumas medidas de posição dessa série que a gente está olhando, que nesse caso é o valor da hora do cientista de dados, e a gente vê um pontinho aqui, ó. Se você olhar e ver aqui embaixo, esse pontinho pode ser exatamente esse cara aqui que está tendo um valor muito grande. E esse pontinho aqui, ele é considerado o outlier. Beleza? Quando você olhar um box plot e ver uns pontinhos aqui fora desse corpo aqui, ó, cara, esse carinha é o outlier. Bora aprender um pouco mais sobre ele agora, beleza? Então, só para marcar aqui, ó, o outlier, ele é uma observação numericamente distante do resto dos dados. Ou, em poucas palavras, é o valor que está fora de um intervalo. Beleza? Que intervalo, Eduardo? Você pode olhar esse intervalo aqui, considere isso aqui um intervalo, vai. Esse box plot está sendo um intervalo e esse carinha aqui tá longe desse intervalo, beleza? Ou então aqui, né, você tá vendo aqui, ó, cara, tem uma galera aqui que tá nesse intervalo, que é nessa curvinha de sino, em forma de sino aqui, ó, mas tem uns carinhas que ficam fora. Geralmente esses caras são outliers, tudo bem? Para você ter certeza absoluta, você vai ter um método automatizado, um detector de outliers que a gente vai construir aqui embaixo juntinho, mas antes eu quero te mostrar aqui como que a gente faria a análise do box plot, beleza? Olha só que interessante, esse script, lembrando, vai ficar aqui completamente para você. Isso aqui, cara, é um material de extremo valor para o seu dia a dia, para você estar sempre acompanhando e fazendo aí a condução dos seus trabalhos com o dicionário debaixo do braço, beleza? Esses scripts aqui são praticamente scripts books, são scripts, uns livros completos sobre o conteúdo de ciência de dados. Não perca, beleza? Galera, olha só, o que a gente vê aqui? Aqui é o box plot e você vai aprender, você vai entender agora como é que funciona o box plot. Esse tracinho é exatamente o valor mínimo da distribuição de dados, beleza? O que é o valor mínimo, Eduardo? Então imagina que o cientista de dados, ele ganha lá, só R$10 por hora no trabalho dele. Então esse é o valor mínimo, tá bom? Aqui é o valor máximo, nesse pauzinho aqui, ó, é exatamente qual é o valor máximo do intervalo, tá bom? Então tá aqui, ó, o valor máximo. Quando você vê alguns valores aqui fora, são os outliers, tanto para mais quanto para menos, tá bom? Aqui, né, na caixinha, agora quando a gente olha para o corpo, aqui na caixinha, esse tracinho é a mediana, esse aqui é o percentil 25, esse aqui é o percentil 75, beleza? E esse aqui é o intervalo interquartílico, galera. É o valor entre o percentil 25 e o percentil 75. Então, olha só, quando a gente está olhando para os outliers, tá vendo aqui, ó, Q3 mais 1,5 vezes o intervalo interquartílico. O que significa isso? Eu vou pegar esse Q3, que significa aqui, ó, o Q3 é aqui, ó, 75% da minha distribuição. O que significa 75% da minha distribuição, Eduardo? Então vai lá, imagina que você tem aí 10 cientistas de dados. Você está dizendo que 75% dos cientistas de dados, eles têm o valor da hora ali, o valor da hora média que ele cobra, é exatamente o valor que está aqui. Então aqui, ó, a média, a gente não viu que era R$500, a mediana? Então imagina aí que o valor seja R$700 aqui no percentil 75. O que significa isso? Que até R$700, até 75% dos cientistas de dados tem um valor ali de R$700 a hora. Ou seja, você pode dizer que somente 25%, né, que é o restante, 25% dos cientistas de dados tem um valor de hora média ali de remuneração maior do que 700.
Deu para sacar a importância das medidas de posição aqui quando você está avaliando aqui um box plot? É exatamente isso. Essas são as principais análises que você pode fazer com o box plot, beleza? Agora, para entender melhor, bora para um caso prático na prática, como eu gosto de fazer com você, beleza? Olha só que interessante. Imagina aí que a gente tenha uma variável qualquer. E aí eu não vou falar mais se é valor de não sei o que, eu vou falar que é um dado, uma série de dados, beleza? E aí você tem aqui uma série de dados, 1, 2, 3, 4, 5 e 4, beleza? Imagina aí, você tem aí valores diferentes que pode ser uma variável qualquer, tá bom? Essa variável qualquer, eu não tenho nenhum outlier. O que significa isso? Eu não tenho nenhum valor discrepante, beleza? Por quê? E o que é valor discrepante, né, Eduardo? Imagina, valor que está muito distante do valor que é comum aqui. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Agora, olha esse outro aqui, quando você vê um outlier. Ó. Esse aqui é com outlier, ó, com outlier. 1, 2, 3, 4, 5 e agora 400. É ou não é um valor diferente? É claro que aqui está um valor bem extremo, mas é só para você entender o que é um outlier. Olha o que ele faz com a média. Se você soma isso aqui tudo e divide pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, divide pela média, a média vai ser 3.000, tá bom? A média vai ser 3.000. Agora, quando tu pega esse cara aqui, olha a média como que fica aqui, ó, 59.000. Então, você teve aqui um valor bem agigantado por conta de alguns caras que tem esse valor aqui, tudo bem? Isso é um grande problema do outlier, ele distorce a média real. Né? Então, olha só, aqui eu tenho uma parada que é outra medida chamada mediana. A mediana é aquele carinha que vai dividir ali os seus dados exatamente no meio. Quando você vê que a média está toda estragada por conta de um outlier, você usa a mediana, que ela diz melhor sobre os seus dados. Me dá um exemplo aí, Eduardo, olha só. Aqui nós temos 7 valores, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mediana é aquele que divide exatamente no meio aqui o valor dos seus dados, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 4, 5 e 400. E aqui tem 1, 2, 3. 3 para cada lado. Então, a minha mediana é exatamente 3. Ela não fala muito melhor o que é a distribuição dos dados do que a própria média em si, beleza? Isso aqui é um exemplo bem raso, mas só para você entender o porquê do outlier, tá bom? Então, ó, o conjunto de dados com valores discrepantes tem uma média e desvio padrão significativamente diferentes. Aqui está o desvio padrão, beleza? No primeiro cenário, a média é 3,14, mas com o outlier, a média sobe para 59,71. E isso mudaria a estimativa, beleza? Consegue compreender agora? Aí, olha só, o exemplo concreto. Imaginem uma empresa com 50 funcionários, 45 pessoas com um salário de 6.000, beleza? Só que tem 5 idosos que têm um salário de 100 pau, beleza? Se você calcular o salário médio mensal dos funcionários da empresa, vai dar 14.500. Por quê? Porque a média do salário da galera, dos idosos, tá puxando o valor para cima. Por isso que você muitas vezes usa a mediana como uma medida para substituir a média. Beleza, cara? Então tá aqui mais um exemplo de um outlier. Agora, cara, a gente vai olhar os principais motivos de existirem dados discrepantes, né? Porque você pode estar se perguntando aí, beleza, Eduardo, mas como é que acontece essa parada? A gente não pode deixar isso acontecer não, né? Porque se der um valor discrepante aqui, eu vou lascar minha variável que eu estou utilizando para construir minha máquina preditiva, não é? É, mas tem coisas que você não tem total controle. E aí você vai descobrir agora quais são os motivos. Quer ver? Presta atenção, cara, olha só. Existem vários erros que podem atrapalhar a nossa distribuição dos dados colocando outliers, beleza? Várias formas, olha só. Existem erros humanos, beleza? Então você está lá durante a coleta dos dados, você está pegando os dados do cliente, tal, e aí na hora o funcionário coloca um dado errado lá na entrada de dados, lá no cadastro do cliente, beleza? Cara, isso pode causar discrepância. Então, teve um outlier? Cara, é bom estudar o porquê. É um problema ali no front-end, que é na tela do funcionário, né, na hora de captar os dados dos clientes, ou é um outro problema? Então, isso é bem interessante de você estudar, porque esses valores atrapalham qualquer estimativa que você for fazer, tá bom? Erro de medição também, então imagina que você está fazendo ali uma medição, e aí você erra lá, o instrumento não estava bem calibrado com o GPS, e aí deu um valor muito maior do que o esperado. Cara, na hora lá o GPS não estava funcionando, capturou um dado errado aqui. Então você tem que ficar ligado nos outliers para saber se não é erro de medição também, tá bom? Dependendo do seu problema de negócio. E outliers naturais, que é o que acontece com a maioria dos casos aí no mundo real.
quando o outlier não é artificial, como esses causados por erro. É um outlier natural. Então imagine que realmente o meu filho pegou um pedacinho do DNA da família da mãe, que geralmente as pessoas são mais altas. E aí realmente ele vai vir com 1,92 m. Só que os outros ali, não é um erro, né? Ele tem 1,92 m, mas ele puxou um DNA diferente. Então ele é um outlier natural, beleza? Galera, que massa. Eduardo, mas por que você está falando de outlier e qual é a maior importância que você quer trazer nessa aula de hoje, Eduardo? Cara, a maior importância é exatamente a de que, dependendo do outlier, dependendo de como você tem a sua série de dados, o outlier vai fazer você ter uma máquina preditiva que não faz boas previsões. E se não faz boas previsões, você não faz aí boa previsão de faturamento, você não faz aí uma boa previsão de detecção de doença, você não faz uma boa previsão aí de prospecção de clientes, e aí, cara, você está fazendo um trabalho que não é muito bom, né? Obviamente, você não vai ser valorizado por isso, então fica ligado nesse tipo de problema que pode acontecer, tá bom? Vamos falar agora sobre detecção de outlier aqui no Machine Learning, no aprendizado de máquina, e para isso a gente vai falar de teste de hipótese. Galera, um outlier, ele pode ser univariado, a gente está falando ali de uma variável, ou pode ser multivariado, pode ter em muitas variáveis, tudo bem? O teste de hipótese é uma técnica comum para a gente detectar o outlier no aprendizado de máquina. Ele é um método para testar uma afirmação ou uma hipótese sobre um parâmetro da população, usando dados medidos em uma amostra. O que ele está querendo dizer nisso tudo aqui, Eduardo? Resume aí para mim. Cara, ele está dizendo o seguinte, que a gente vai fazer um teste, vai verificar se o que a gente está testando é positivo ou não é, se a gente deve rejeitar ou não o que a gente está falando, o que a gente está testando, tá bom? Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. Eu quero saber se os meus dados possuem outliers nessa variável aqui, só que eu não estou conseguindo ver a olho nu. Bora utilizar um teste de hipótese para saber se realmente eu tenho um outlier ou não? Bora, aí a gente vai usar testes de hipótese que a gente utiliza para formular, galera, para formular afirmações, para a gente detectar por meio de dados se uma parada é verdade ou não. Beleza? A gente vai falar sobre isso mais aqui embaixo. Fique aí, olha só. O que a gente está fazendo? É determinando a probabilidade de que um parâmetro populacional, como a média, por exemplo, seja verdadeiro. E aí, para a gente fazer isso, o que a gente faz? Geralmente a gente escolhe algumas etapas. Então vamos lá. Eu tenho uma suposição, beleza? E aí eu vou te dar um exemplo da suposição. A minha suposição é, cara, eu acredito que ali na minha série de dados eu não tenho outliers. Beleza, é uma suposição. Beleza, bora testar essa suposição? Quais são os critérios que a gente vai definir para dizer se tem outlier ou não? E aí a gente vai definir alguns critérios. Olha, eu quero... eu quero mais ou menos ali 99% de assertividade no meu teste para dizer realmente que não tem outlier. Beleza? Então você definiu critério. Agora você vai calcular a estatística de teste. E essa estatística de teste é baseada em estatística. Exatamente, são os testes. Teste T, por exemplo. E aí a gente vai utilizar desses testes para ver se realmente a gente vai aceitar o que a gente está falando ou se a gente vai rejeitar. Por quê? Porque agora a gente tem a nossa suposição, a gente tem o critério para decidir se é ou se não é, e aí a gente vai fazer o teste estatístico, simples assim, para dizer se é outlier ou não, se tem outlier ou não na nossa distribuição de dados. E aí a gente vai tomar a decisão, cara, esse dado aqui não dá para usar, ou, cara, eu vou ter que fazer um trabalho muito louco com esse dado aqui. Beleza? Enfim, decisões precisam ser tomadas, e galera, decisões são os pilares da nossa ciência moderna. Olha só, galera, hoje tudo quando a gente está falando de coisa séria, de verdade, coisas que não são pseudociência, a gente está falando de verificação com os dados se uma coisa é viável ou não, se isso existe ou não, se a nossa vacina que a gente está tomando é efetiva ou não, se a Pfizer é melhor do que a AstraZeneca, se eu estou tomando a Butantan, se eu realmente estou com uma imunização diferente do que a galera que está tomando a Pfizer. Tudo
isso que a gente está falando tem como ser provado estatisticamente se a gente buscar e coletar os dados para fazer esse teste. E é por isso que a pseudociência, ela se vaza. O que é a pseudociência? É aquela que você fala por si só e não testa, não mostra com os dados ali para dizer se isso é verdade ou não. E galera, a ciência moderna, ela é baseada exatamente nesse testezinho que a gente vai fazer. A gente vai fazer teste estatístico para definir se realmente tem outlier ou não. Mas isso é usado inclusive para mandar foguete para a Lua. Exatamente. Como é que o cara vai saber qual é o tipo de propulsão a vácuo que ele vai ter que usar para fazer o foguete andar lá no espaço daqui até Marte? Como que ele vai fazer? Por meio de testes, por meio de vários testes que fazem comparações e validações por meio de testes como esse. Beleza? Então, galera, um dos maiores problemas do aprendizado de máquina é o outlier e você já sabe, você não pode negligenciar. E para a gente fazer o nosso teste, construir o nosso detector de máquinas, nosso detector de outliers, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste chamado teste de Grubbs. O que é o teste de Grubbs? É exatamente o teste em homenagem ao carinha aqui, o Frank Grubbs, que em 1950 descobriu aí um teste massa para detectar outlier, utilizando ali o teste T, galera. É exatamente isso. Olha só, o teste de Grubbs detecta um outlier. Ele é eliminado do conjunto de dados, depois ele é iterado até que nenhum outlier seja mais desejado. Como é que faz tudo isso, Eduardo? Galera, simplesmente aplicando a fórmula, e eu não, já digo de antemão, não decore a fórmula, você está aqui com um detector de outliers na sua mão a partir de agora, beleza? Só presta atenção, vem comigo, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é importar o NumPy e o Stats. São dois pacotinhos que a gente vai importar para a gente fazer aqui alguns cálculos. Que cálculos? Cálculos simples, galera. Média, mediana, desvio padrão, beleza? Tudo isso aqui a gente vai fazer exatamente com esses dois pacotes, tá bom? Então eu vou importar esses dois pacotes e a gente vai criar duas variáveis quaisquer. Eu vou chamar a variável 1 de x e a outra variável de y. Como é que a gente vai criar a variável? Cara, números aleatórios. 12, 13, 14, 19, 21 e 23 é a variável x. Então, imagina que isso aqui é exatamente a idade dos seus clientes, tá bom? Você está vendendo ali teste de redação ali, né? Então, você tem ali a idade do seu... Você está vendendo um curso de redação ali para quem está querendo aprender redação. Então, tem alguns adultos, mas a maioria, idade mais nova ali, que quer exatamente prestar o vestibular, beleza? Então, vai lá, galera. Você está aqui com a lista de seus clientes ali de redação, que você está dando aula para eles, é o X. E o Y é exatamente uma outra série qualquer que também tem ali o valor das idades ali das pessoas, tá bom? Beleza? Agora, você quer descobrir se em algumas dessas duas variáveis possui outlier. A olho nu, você consegue ver outlier na primeira? A olho nu? É difícil, não é? Mas e se eu colocasse um valor aqui, por exemplo, 1, 12, 13, ele seria o suficiente para ser um outlier? Não fica difícil detectar a olho nu assim, essa parada? Pois é, aí você faz o teste de Grubbs, que você vai aprender a fazer agora, para detectar se tem ou não outliers de acordo com parâmetros estatísticos já pré-definidos, tá bom? Então, eu vou criar essa série, criei essa outra série, e a partir de agora a gente tem duas variáveis, a x e a y, tá bom? O que é o detector de outliers, Eduardo? Antes de mais nada, a gente vai simplesmente aplicar a fórmula de Grubbs para fazer o nosso teste. E aqui eu vou explicar passo a passo como é que a gente fez, tá bom? Olha só, isso aqui é uma função que ela é somente para a gente calcular aqui alguns valores de forma automatizada, tá bom? Nem precisava fazer com função, se você está começando agora, você pode ficar aí, pô, Eduardo, mas eu nem sei Python direito e tal. Grava aí, isso aqui é tipo uma macro no qual, ao invés de fazer de um por um, eu já faço os dois de uma vez, tá bom? Em vez de ficar fazendo aqui, eu quero a média de x, depois eu quero a média de não sei o que. Cara, a gente vai fazer isso aqui, ó, de forma mais automatizada, tanto para x quanto para y, tá bom? A gente vai fazer o teste de outlier tanto para x quanto para y. Eu fiz isso aqui já de forma rápida, de forma automatizada. Se você tem dificuldade, vai no curso Python Analytics Fundamento, que lá tem aula falando sobre funções Python e você aprende mais outras coisas. É gratuito, fica no portal cienciadosdados.com, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer para achar esse tal desse teste de Grubbs, para saber aqui se minhas variáveis aqui tem outlier ou não, Eduardo? Simples, a gente vai calcular o tamanho ali, né, a quantidade de registros que a gente tem ali em cada uma das amostras. Por quê? Porque a gente vai precisar calcular a média, tá bom? O que é a média? É uma função do NumPy
tá bom? Eu vou usar o min, que é exatamente para calcular a média, vou armazenar aqui. Depois eu vou calcular o desvio padrão, que está aqui, ó, é a função std, é exatamente o desvio padrão do x também. Aí eu vou começar a criar a fórmula agora. Ó. O numerador vai ser o valor menos a média, dividido pelo erro padrão, tá bom? Para a gente calcular o valor de Grubbs, o valor calculado de Grubbs é exatamente essa fórmula, tá bom? Aí eu vou printar aqui o valor calculado de Grubbs. Por quê? Porque depois eu vou comparar o valor calculado de Grubbs com o valor crítico. O que é o valor crítico? É aquele valor que, se ultrapassar, a gente rejeita a hipótese, beleza? A gente não acredita mais que aquele teste que a gente estava fazendo é verdadeiro ou não. Ou seja, por exemplo, eu posso dizer aqui que, cara, não há outlier. Por quê? Por que não há outlier? Porque ele ultrapassou aqui o valor crítico. É assim que a gente vai fazer. Fica comigo, vem lá, olha só. Aqui eu vou ter o valor calculado de Grubbs e aqui embaixo eu vou usar o teste T, que a gente já tem o nosso pacote stats que faz isso pra gente, tá bom? Tá aqui, ó, o teste T do pacote stats. E aí, com o T, a gente vai calcular o valor crítico de Grubbs. A gente tem o valor calculado e a gente tem o valor crítico. Pra quê, Eduardo? Porque depois a gente vai fazer um if do Excel. Pensa aí, eu tô fazendo só um if do Excel. Eu tô dizendo o seguinte, ó, se o valor crítico for maior que o valor calculado, cara, não tem outliers. Eu acabei de provar que não tem outliers, de acordo com o meu teste. Ou o contrário, se eu observo que o meu valor calculado é maior do que o valor crítico, aí, cara, eu vou confirmar a hipótese de que há outlier. É simples assim. Então, eu vou passar a série de dados aqui em cima, simplesmente eu vou passar a série de dados, e aí, a partir desse momento que a gente passar a série de dados, a gente vai saber o resultado, se tem ou não outlier. Bora fazer esse testezinho? Então, eu executo e olha só como é que a gente vai interpretar essa parada aqui. A gente calculou o valor de Grubbs, que é aquele cara lá, o Frank Grubbs, que criou essa formulinha aqui, e a gente viu que o valor calculado de Grubbs era 2.1 e o valor crítico era 2.19, beleza? Então, ó, o valor calculado, ele é menor do que o valor crítico. Então, cara, realmente a gente aceita a hipótese de que não tem outlier na série lá em cima. Então, olha só, mesmo colocando um 1 aqui, o 1 não foi considerado outlier, beleza? Agora, bora para o y, a gente fez isso para o x, agora para o y, olha só, a gente rodou o y também aqui, né? Olha só o valor do y aqui, ó. Para a variável y, nós observamos que o valor calculado, aqui o valor calculado, é 2.27, o valor crítico é 2.1, então o valor calculado é maior que o crítico. Então, cara, a gente confirma a hipótese de que há outliers. E olha só aqui em cima como você olha e realmente vê um outlier. A gente está aqui, ó, o valor 12, 13, 14, 15, 20, de repente dobra, 45, beleza? Olha que interessante. Então, a partir desse momento, toda vez que você quiser fazer uma detecção de outlier, você pega a sua série de dados, joga aqui no array do NumPy e roda esse detector de outliers aqui, que ele foi construído por meio do teste de Grubbs, que está aqui em cima. Você já tem todo o embasamento teórico. Se você quiser saber exatamente o que significa cada um dos elementos aqui, quiser debugar a fórmula, fique à vontade, entra aí, debuga a fórmula, mas o bom do Python é exatamente nos ajudar a construir equações, né, galera? Isso aqui nada mais é do que uma equação que a gente, inclusive, já tem pacote que nos ajuda a fazer isso. Mas eu trouxe aqui para, se você quiser debugar, você pode simplesmente debugar para calcular o valor crítico e o valor calculado aí de uma série para você detectar se tem outlier ou não. Uau, que legal, cara! Muito massa, né? Bora fazer outro teste? Olha só. Eu vou colocar aqui, ao invés de um valor próximo de 1, só para ver a sensibilidade que a gente tem de descobrir se tem outlier ou não. Por quê? Porque olha só, cara, você tá vendo aqui que o 0, ele é muito próximo de 1, mas você no olho, você não sabe dizer se é um outlier ou não. Quando você roda o teste de Grubbs, aí você consegue definir se tem ou não, porque ali você tá olhando um teste estatístico que muitas vezes te ajuda a ver coisa que o olho nu você não consegue olhar se é um outlier ou não, tá bom? Então olha só, vou fazer pro x e pro y e vou mandar executar agora. Vou executar e aí a gente vai ver o seguinte, olha só. Como o valor calculado ele é maior do que o valor crítico, a gente vê que há outliers, né? Então, olha só, quando a gente acabou de colocar só o 0 lá, a gente acabou de criar um outlier na série. Por quê? Porque a gente viu que
o nosso valor calculado ficou maior do que o valor crítico, beleza? Então aqui, cara, você simplesmente pode fazer vários testes. Então, Eduardo, tira esse zero aqui, bora colocar outra coisa. Aqui no 12, bora colocar 405, que nem você colocou lá em cima, beleza? Vou colocar aqui em cima também, 405, pra gente ter certeza que tem outlier. Aqui, olho nu, a gente olhando já sabe que tem outlier. Deixa eu ver se esse teste tá certo mesmo, Eduardo. Roda aí que eu quero ver. Então a gente rodou aqui o testezinho e aí a gente vai ver aqui, ó. O valor calculado é maior que o valor crítico, o que que acontece? Cara, se o valor calculado é maior que o valor crítico, a gente confirma a hipótese de que há outliers. Beleza? Cara, que legal. Espero que você tenha gostado desse teste aqui. Lembrando que detecção de outliers é muito importante exatamente por conta desses trabalhos que a gente está fazendo. Se você não tiver o devido cuidado, você pode enviesar aí a sua máquina preditiva e ela não vai trazer bons resultados, beleza? E só lembrando mais uma vez, galera, a ciência moderna está baseada nesses testes de hipóteses que a gente acabou de fazer aqui hoje. Várias decisões, se uma quantidade de um elemento químico ali em um remédio vai ter eficácia ou não, tudo isso é testado pela ciência. Então, galera, quando a gente puder utilizar sempre de técnicas como essa para a gente validar as nossas decisões, mais próximo da ciência moderna a gente vai estar e mais distante da pseudociência a gente vai estar. Beleza, galera? Eu estou muito feliz. Espero que você tenha gostado dessa dica e truque de hoje. Fique à vontade para você debugar essa parada. Comente aqui nos vídeos se você gostou desse dica e truques de ciência de dados, porque ele é um passo fundamental que toda vez que você está construindo uma máquina preditiva, você precisa executar. Então guarde esse script, guarde para você aí esse script book, para que você possa aí colocar mais uma informação no seu portfólio de conhecimentos, beleza? Mais links úteis aqui do portal cienciadosdados.com, aqui nesse link onde me encontrar, eu vou colocar aqui inscrições das próximas maratonas, o script, esse script está aqui no canal no Telegram, que está na descrição desse vídeo, nosso canal no YouTube. Cara, você está assistindo meus vídeos, nem me segue ainda, como é que você vai saber quando eu colocar uma sacada nova aqui? Então, você tem que estar inscrito lá para o YouTube te avisar, beleza? O portal cienciadosdados.com, você tem cursos gratuitos de R, de SAS, de Python, basta simplesmente entrar aqui e navegar que você vai ter acesso, tá bom? No Instagram e no Facebook também, eu vou colocar mais pra frente as minhas redes sociais pessoais aqui também, pra vocês acompanhar minha vida aí no dia a dia, né, meus fiotes aí, tá bom? Galera, um forte abraço, satisfação imensa, a gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Valeu, tchau, tchau!